Hello, students. Nice to meet you. Welcome to the vocabulary improvement session number 1. I am your teacher, Paty Sousa, and stay with you in these sessions, ok? Bem-vindos, estudantes. Olá. Muito prazer em conhecê-los. Nice to meet you. Bem-vindos aqui à nossa sessão de ampliação do vocabulário, nossa primeira sessão, e a gente já começa falando aqui sobre uma questão muito importante neste Vocabulary Improvement Session. A proposta aqui é justamente ampliar um pouquinho o nosso vocabulário a partir daquele material que vocês já têm, das 1000 palavras mais utilizadas em língua inglesa. Nós vamos trabalhar com exemplos, tanto na área de segurança, na área de vocês, quanto nas músicas em língua inglesa. Por que a gente escolheu as músicas? Justamente porque elas são um material bastante diverso e que nos vão permitir ter contato com os vários sotaques do inglês, da mesma forma que a gente tem os sotaques em português. Então, eu estou falando aqui de São Paulo, eu tenho um jeito de falar que é diferente do jeito de vocês que me assistem neste momento, e que acaba sendo diferente também dos diferentes falares que a gente tem em outras regiões que falam português, como Portugal, como a Ilha Açores, por exemplo. E a gente tem diferenças, inclusive, dentro da própria região. Eu estou em São Paulo, capital. Eu tenho uma diferença no meu falar do pessoal que é do interior de São Paulo, por exemplo. E isso também acontece em língua inglesa. Americanos, britânicos, australianos, indianos, chineses falam o inglês de maneira diferente. E mesmo nos Estados Unidos, nova-iorquinos e texanos têm um inglês diferente, têm um falar diferente do inglês. Não é a questão só do vocabulário em si. Óbvio que existem as gírias, como nós também as temos aqui de maneira diferente, mas existem, inclusive, estes sotaques, esse arrastar da palavra um pouquinho mais, esse cantar um pouquinho mais, que pode ter aqui uma diferença. Então, se você pegar um americano de New Orleans, de Nova Orleans, e um americano de Newark, de Nova York, você vai ter também diferentes falares. E como que a gente pode, então, ter essa percepção e ampliar um pouquinho mais esse nosso listening, esse nosso ouvir, esses sotaques diferentes? Você pode, por exemplo, assistir filmes como Quem Quer Ser um Milionário?, que tem aqui um pouco mais esse inglês indiano, inclusive. Você pode assistir Nanny McPhee, a Babá Encantada, ou toda a saga Harry Potter, que trabalha muito mais com o inglês britânico, e variados filmes em língua inglesa, né? Os que a gente tem muito mais contato são os filmes americanos que acabam chegando para nós. Então, começar a ouvir estes filmes diretamente em língua inglesa, com as respectivas legendas em português no primeiro momento e em inglês no segundo momento, vai ajudá-los também a ampliar o seu vocabulário, combinado? E agora a gente vai passar então para a nossa lista com os exemplos de uso das palavras em língua inglesa. E a primeira palavra que vai aparecer aqui para a gente, né, é o artigo definido the. Já começa aqui uma complicação. O TH em inglês, ele tem o som que a gente usa a ponta da língua entre os dentes para falar the, tá? The. Acaba saindo meio que um Dzinho para a gente ter essa percepção. E vocês vão perceber também pelo material que a gente está aqui disponibilizando que o artigo definido, ele não tem diferenciação para masculino, para feminino, singular e plural, diferente do português. Então sempre vai ser a mesma palavra. E aí, a gente só vai perceber pelo contexto de uso se ela está sendo usada no masculino, no feminino, no singular ou no plural. Tudo bem? Então, vamos ao exemplo que nós temos aqui na tela, que é The security camera is installed at the entrance. The security camera is installed at the entrance. A gente vai já ter contato aqui com algumas palavrinhas que vão aparecer com uma certa frequência. Por exemplo, security. Security. Security, a questão de segurança. Outra questão que aparece muito em inglês é essa inversão entre adjetivos e substantivos, por exemplo, tá? Então, câmera de segurança acaba virando security camera. Isso também é uma constante em língua inglesa. Is installed. Installed, esse ed que está aparecendo aí, ele indica passado. É uma indicação de passado já nesse processo. At the entrance, na entrada. Olha o the
aqui pra gente, né? E aí ele tá junto com uma preposição que é o at, que vai aparecer mais para frente também. Esse at seria o em, no nosso caso. Então ficaria está instalada em a entrada, por isso na. Como a entrada é uma palavra feminina, a gente percebe então que esse the vai ser o artigo feminino. E na música, a gente escolheu justamente um exemplo em masculino. The first cut is the deepest, do Rod Stewart. O nome da música, The first cut is the deepest, né? Ou mais profundo. E em língua portuguesa, a gente tem que o primeiro corte é o mais profundo. O do the first, primeiro, cut, corte, is, é, o deepest, mais profundo. Deep, apenas a palavra deep seria profundo. Esse EST indica a questão do uso do mais, deepest, mais profundo, tá? E aí vocês têm, inclusive, o link para ouvir essa música belíssima na interpretação de Rod Stewart. Aliás, gente, de vez em quando aqui eu vou me empolgar e vou acabar cantando um trechinho da música. Não se assustem. I like to sing, eu gosto de cantar, but I don't sing so well, mas eu não canto tão bem assim. Eu sei, mas de vez em quando a gente se empolga. Próxima palavra, a segunda palavra que mais aparece no uso em língua inglesa é a preposição of. E aí você pode ter uma diferença em que em alguns momentos você ouve off com F ou of com V. Quase não se escuta, inclusive, o finalzinho, off, tá? É normal também a gente ter essa variação. E aí, no nosso exemplo, the safety of the employees is our priority. The safety of the employees is our priority. Safety, a gente já viu que é o quê? Aliás, security, a gente viu que é segurança, e safety também tem a ver com segurança, tá? Então, duas palavras aqui que podem indicar a questão de segurança, security e safety. E aí, quem apareceu aqui, ó, justamente o nosso artigo definido, né? The safety, a segurança, of the employees, dos funcionários, a preposição de aqui, junto com esse the do artigo definido, né? Of the employees, fica dos employees, funcionários, olha o S final aqui, indicando justamente que é plural, is our priority, é nossa prioridade. Uma questão que vocês podem perceber também na língua inglesa é que esse T final aqui, ele acaba em muitos momentos sendo essa questão do da de do português. Então já fica a anotação dessa dica também. E para exemplo, na música King of the Road, do Roger Miller, King of the Road, Rei da Estrada, né, que é também uma música antiga, clássica aí, em língua inglesa, para você poder curtir. Tudo bem? A gente se encontra numa próxima session, para falar de outras palavras mais utilizadas em língua inglesa. Espero que vocês ouçam as músicas, não se esqueçam, inclusive, de anotar exemplos também que tenham visto em outros lugares para improving your vocabulary, ok? Para aumentar o seu vocabulário. Obrigada pela companhia, até a próxima.